Estamos na Capela São Tomás de Aquino, na Missão Sede Santos, onde acontece a obra da adoração perpétua. Há 23 anos, Jesus é adorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até na época da pandemia, os adoradores se revezavam entre si e mantinham em pé a adoração eucarística. Mas como tudo começou? Quais os frutos e as consequências da adoração eucarística? O porquê e para que a adoração acontece? São perguntas às quais este vídeo lhe trará respostas. Você verá relatos, histórias e testemunhos de pessoas que fazem adoração eucarística. A comunidade Missão Sede Santos, ela já nasceu uma comunidade eucarística. Nós tínhamos ali na Igreja do Rosário, onde era a antiga sede da comunidade, onde a comunidade nasceu, todas as quintas-feiras, à tarde de louvor e adoração. Então, ali nos reunimos, à parte da tarde era feita a exposição do Santíssimo Sacramento, tínhamos uma de adoração, de louvor, pregação, texto da misericórdia, tudo isso transmitido pela Rádio Cultura de Taubaté, onde na época o padre era o diretor da rádio. Contávamos muito com a ajuda da Renovação Carismática Católica ali presente, e a igreja sempre com muitos fiéis, não é? Adorando Jesus. Depois, a comunidade nasceu em 2002, em julho de 2002, nasce a comunidade Missão Sede Santos, e o padre sentiu a necessidade, sentiu no coração dele, de nós começarmos a ter alguns momentos de adoração no período da tarde, né? Na meio-dia, às 16 horas, às 12 às 16 horas, a comunidade, os que podiam, né, iam até a Igreja do Rosário, e acontecia na sacristia da igreja, por incrível que pareça, tinha o padre que fazia a exposição do Santíssimo, e nós nos revezávamos aí, no meio-dia, às 16 horas, na adoração ao Santíssimo Sacramento. Contávamos também com a ajuda dos funcionários da Rádio Cultura. Eles também queriam estar ali presente, então, em algum momento deles intervalo, eles iam até lá e faziam este momento de adoração. Mas isso durou pouco tempo, porque nós começamos isso em janeiro de 2003, mas no dia 7 de janeiro de 2003, o padre celebrando a Santa Missa, Deus deu a ele uma graça especial, não é? Ele, durante a missa todinha, Deus foi dando a ele o conhecimento do futuro da comunidade, de como seria o futuro da comunidade. Deus mostrou muitas coisas para ele, não é? Tantos momentos de alegria, quanto momentos de tribulações, de incertezas, que a obra passaria, que a comunidade passaria. E, dentro de tudo isso, Deus mostrou para ele o Santíssimo Sacramento, sendo adorado dia e noite, ininterruptamente. E muitos adoradores, uma legião de adoradores, se colocando à disposição desta obra. Então, o padre reuniu a comunidade e partilhou com a gente sobre essa graça especial que Deus deu a ele, e a partir daquele momento partilhou conosco. O Santíssimo Sacramento passará a ser exposto ininterruptamente. Então começou, isso foi no dia 12 de janeiro. 12 de janeiro começamos a obra da adoração perpétua. Éramos apenas 23 missionários, né? O padre e mais 22 filhos espirituais, como consagrados. Mas pudemos contar naquela época com a ajuda dos servos dos grupos de oração que se reuniam ali na Igreja do Rosário, também a pastora universitária que estava sempre presente ali com a gente, e também os funcionários da Rádio Cultura, também sempre unidos, foram esses que praticamente sustentaram a obra da adoração perpétua bem no comecinho da obra. Na cidade de Taubaté, São Paulo, existem 2 pontos onde existe a adoração perpétua: na Capela São Tomás de Aquino, na comunidade Missão Sede Santos, e na Igreja da Congregação das Irmãs Sacramentinas. As 2 comunidades mantêm vivo esse laço de oração e muita amizade. A adoração começou primeiramente com as Irmãs Sacramentinas e posteriormente foi assumida também pela comunidade Missão Sede Santos.
Para mim tudo se resume, né, esse elo da missão Sede Santos conosco e como, assim, o ponto de partida, né, é um fato que eu sempre lembro e que eu gosto muito de lembrar. Quando começou a missão Sede Santos, né, que o padre Marlon já tinha uma aproximação conosco, né, já há algum tempo, e aí ele falou com a nossa Madre Maria Aimar, que naquele tempo era a superiora, né, já falecida, faleceu há 3 anos atrás. Então ele revelou a ela todo o seu desejo, começou a organizar e sempre em contato com ela, e sempre falando e sempre partilhando tudo com ela. Então ele, quando estava sendo organizado mesmo, iria começar na Igreja do Rosário, né? Foi lá que começou, né? E aí a Madre Maria Aimar escreveu uma carta para o Padre Marlon, né? Incentivando, na felicidade imensa, por ser mais um centro de adoração perpétua aqui em Taubaté. E, bom, isso aí ficou, a Madre já tinha escrito a carta, enviado, e naquele tempo eu cuidava da guarda de honra do Santíssimo Sacramento. Então, algum tempo depois, uma semana depois, teve a reunião dos adoradores, né, dos zeladores. E antes da reunião do grupo dos zeladores, tem a reunião da diretoria da guarda de honra. Então, na reunião da diretoria, eles começaram a falar, né, os membros da diretoria, preocupados porque iria começar a adoração perpétua na Igreja do Rosário, e é muito próximo daqui. Então, isso iria dificultar, né? Tanto para vocês, lá da Missão Sede Santos, como para nós. Como que seria isso? Então, a gente teria que fazer alguma coisa para que não fosse assim, né? Aí eles falaram. Aí, quando terminaram de falar, eu falei, olha, mas não tem mais jeito de fazer alguma coisa, porque a coisa já foi, né? E aí eu falei, olha, a Madre Maria Aimar escreveu uma carta para o Padre Marlon, incentivando, parabenizando, numa alegria que não tem tamanho, né? Aí ele falou, mas como assim? Aí eu expliquei, porque falei, olha, quem dera, em cada igreja, em cada canto das ruas da cidade, tivesse um centro de adoração perpétua. Isso não deve nos preocupar, pelo contrário, né? Nós devemos ficar felizes. Nós somos adoradores, queremos que Jesus seja adorado. Não importa se adoram lá, se adoram aqui, o importante é que Jesus seja adorado, seja glorificado. E quem tem consciência do seu compromisso, que assumiu aqui, vai ser fiel a esse compromisso. Quem assumiu o compromisso lá, vai ser fiel ao compromisso lá. E se assumir nos dois lugares, vai ser fiel nos dois lugares, quem dera, né? Então isso não tem problema nenhum. E aí eles entenderam e começaram a partilhar, né, do mesmo ideal, né? Entenderam que realmente é assim, né? Então, quer dizer, esse desejo dela, né, essa alegria dela, isso foi muito belo, né? E assim foi o tempo todo, né? Sempre, enquanto o Padre Marlon se locomovia com facilidade, que vinha aqui, né, celebrava, pregava retiros para nós, fazia conferências, dava atendimento, né, às irmãs. Então foi um tempo que nós usufruímos muito, né, das graças do ministério dele, e ainda hoje, né, porque, claro, há uma união espiritual muito intensa, né, mas não tão, assim, visivelmente próximo, né, mas a gente sabe que isso não se rompeu, né. Então foi uma alegria muito grande e continua sendo para nós, né, que não é glória nossa, é glória de nosso Senhor, né, é essa glória que buscamos. É claro que tudo foi feito com a autorização do nosso bispo diocesano, né, Dom Carmo João Roden, nosso bispo fundante, hoje bispo emérito da Diocese de Taubaté. Quando nasceu a comunidade, logo de primeiro o padre já lançou os escritos da comunidade, né, com a graça de Deus, vamos dizer assim, que foi o primeiro estatuto, o pequeno estatuto, não é? Apresentamos para Dom Carmo e já tinha nascido a obra da Adoração Perpétua. Então, foi com o consentimento dele que a obra da Adoração Perpétua nasceu. Bom, é claro que iniciantes, né, não tínhamos quase nenhum conhecimento do que viria a ser uma obra de adoração perpétua, muitas coisas, né, que nós precisamos aprender. E nós aprendemos graças às irmãs sacramentinas de Taubaté. Nós tínhamos uma das missionárias, a Carolzinha, né, Maria Carolina, a quem carinhosamente nós chamamos de Carolzinha.
Hoje ele é casado, não está mais aqui na comunidade, ele é casado e mora na França, reside na França, é o esposo e o filhinho. Mas foi a Carolzinha quem trouxe para a nossa comunidade as orientações das Irmãs Sacramentinas. Então, elas nos passavam muitas orientações e a Carolzinha aqui praticamente passava todos os exercícios espirituais de adoração, também a devoção de São Pedro Julião Aymar, né, que foi chegando para a nossa comunidade, o nosso pai na adoração. Carol trazia para nós, passava como formação para nós, questões de comportamento, né? De como nos comportarmos na presença do Santíssimo, a questão do revezamento que tinha que ser feito cada quantas horas, né? No máximo, né? 2 horas, cada um podia ficar ali. Tudo isso nós fomos aprendendo com as queridas, podemos dizer assim, as Irmãs Sacramentinas de Taubaté, a quem nós carinhosamente falamos que somos filhos espirituais das Irmãs Sacramentinas. A adoração é uma vocação? Quando e como adorar Jesus? Como se portar diante de Jesus Eucarístico? E como ser um adorador? Muitas vezes, diante de Jesus sacramentado, nós permanecemos inertes. E 1 hora de adoração pode parecer uma eternidade e acabar até nos faltando palavras para dizer. Mas quando entramos em intimidade com Ele, o mistério da fé se revela e acaba despertando em nós um profundo desejo de permanecer sempre mais. Sim, todos são chamados à adoração. Aliás, essa é a vocação sublime, diria, eterna, né? Porque no céu o que faremos eternamente? Adoração, né? Então, quem é chamado à adoração nesta terra, já começa na terra a vocação do céu, né? Vocação eterna. O nosso Santo Pai fundador, São Pedro Julião Aymar, ele fala que quando nós fomos criados, né, o Pai do céu já falou para Jesus, esta vai ser sua adoradora, ou seu adorador, né? Então, é uma escolha em si divina, né? É Deus quem nos chama. E aí, ao longo da vida, aquilo vai sendo descoberto, percebido. E normalmente, como dizia também o nosso Santo Pai, todas as vocações eucarísticas, adoradoras, são preparadas, conduzidas por Nossa Senhora. Então, é ela quem nos prepara. Ele diz, foi Maria quem me tomou pela mão e me levou ao Santíssimo Sacramento. Então, com certeza, isso acontece com todos os adoradores, né? Com todas as vocações adoradoras. São preparadas desde toda a eternidade pelo Pai Celeste, mas de imediato, né? Com certeza tem a mão, o coração de Nossa Senhora nos preparando, nos conduzindo para Jesus e depois para a Santíssima Trindade, né? Porque a adoração eucarística em si, Jesus nos leva ao Pai, né? Na ação do Espírito Santo. Mas é impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus, eucarístico, seja na comunhão, seja na adoração, e isso não trazer um benefício para a pessoa, né? E se tem um benefício para a própria pessoa, essa pessoa vai beneficiar os outros, né? A família, ambiente de trabalho, como já se falou antes. Então, eu creio que é algo, como o fermento, como Nosso Senhor compara, né? O fermento que ele é pouquinho e faz fermentar toda a farinha, toda a massa. Então, se for olhar quantos procuram Nosso Senhor e quantos não procuram, há uma distância muito grande, né? Mas é como fermento, é como a luz, né? Uma lâmpada pequenina ilumina todo o ambiente, né? Então, eu creio que é algo assim, escondido, como Jesus Eucarístico, né? Que a gente olha ali e vê a aparência de pão, mas não é pão, é Ele, né? Então, assim é a vida do cristão, adorador, que ele é olhando como qualquer outro, né? Mas ele irradia, com certeza, uma luz, uma força que não vem dele, que ele recebe de Jesus. E isso vai transformando, sem que a gente se dê conta. Porque Jesus é o mesmo, né? Ontem, hoje e sempre. Então, e se a gente for avaliar bem,
A gente olha a igreja hoje, o mundo hoje, passando por situações tão difíceis, mas desde sempre nunca foi fácil, né? Desde que o pecado entrou no mundo, vivemos lutas, desafios, né? Então, para viver a santidade, é preciso mesmo um combate contínuo, né? Então, vai ser assim até o fim dos tempos, né? Então, aqui tem também, se me permite citar mais um número das nossas constituições, que eu creio que poderia resumir essa resposta, que é sobre a guarda de honra, né? Então, aqui, a agregação do Santíssimo Sacramento, que é a guarda de honra, é uma união espiritual pela qual um membro inspira-se na vida eucarística da congregação nossa, partilha o seu fim sob a lei dos deveres próprios do estado em que vive e torna-se participante ativo de todos os méritos e graças espirituais da congregação. Assim, também os leigos, como adoradores, agindo santamente em toda parte, consagram a Deus o próprio mundo. Então, creio que esse é o maior benefício, né, que a adoração produz na vida de um adorador, de um fiel que abraça esta vida. Então, ele passa a fazer parte de uma família eucarística. Então, nós lucramos com a santidade dos adoradores leigos e eles lucram com a nossa vida diária também. Então, é uma família eucarística e, assim, eles passam a ser os nossos braços lá fora, né? Porque a nossa vida é aqui dentro, nós não saímos para fazer apostolado, mas os adoradores leigos, eles podem fazer isso, né? Então, em qualquer ambiente eles podem estar, em muitos lugares onde nós não podemos estar. E também faz valer aquilo que eu amo desse corpo tal. Pegou como um passo para mim. Exatamente. Corporado de quê? Isso, exatamente. E a gente vê isso muito belo, quantas pessoas têm essa alma apostólica, né? Então, quantos vêm aqui fazer adoração e a gente sabe que é uma adoração, assim, diria apostólica, sempre é, né? Mas eu digo naquela consciência de que não vem rezar só por si, não vem adorar só por si, ou somente por sua família, pelas pessoas que ama diretamente, conscientemente, né, que conhece, mas essa consciência mesmo eclesial, né, de abarcar, de rezar pela Santa Igreja, de rezar por aqueles que ainda não conhecem nosso Senhor, pelo mundo inteiro, né? Então, a obra da adoração, ela realmente é universal. Mesmo sendo limitada a um território, as graças não se limitam, né? Nós éramos um grupo, sim, pequeno, embora tínhamos muitas pessoas que nos ajudavam, né? Como eu falei, servos dos grupos de oração, a pastoral universitária, os funcionários da rádio, e nós ali, mas ainda éramos um grupo bem pequeno, não foi fácil, né? Manter a obra da oração perpétua, mas hoje, com a graça de Deus, nós temos aproximadamente 300 servos, né? 300 colaboradores, 300 adoradores, que se revezam para manter a obra da adoração perpétua aqui na Casa João Paulo II, onde é a nossa atual sede. A obra da adoração perpétua, ela é um coração, né? O coração da obra. Desde o começo, sempre colocou para a gente, porque Deus colocou no coração do nosso Pai Fundador, que o dia que cessasse a obra da adoração perpétua, se um dia, né, ela viesse a parar, não teria sentido a comunidade continuar. Ela é a razão da nossa comunidade, não é? Então, por isso que, penso eu, Deus sempre providencia, nunca falta adoradores para a obra da adoração, porque ela é a razão da existência da comunidade Missão Sede Santos.
o nosso lema nosso, né, de servas do Santíssimo Sacramento da Adoração Perpétua. É tudo para o serviço de Jesus no Santíssimo Sacramento. E esse serviço aqui, ao qual o nosso Santo Pai se refere, é o serviço da adoração, que é a nossa vida, a nossa vocação. Mas veja, tudo para o serviço de Jesus. E quando ele fala esse tudo, é tudo. Desde o descanso, a recreação, o trabalho, a adoração em si, os momentos de oração pessoal ou comunitária. Então, tudo o que fazemos também no dia a dia, os trabalhos pessoais ou comunitários, o descanso, seja o que for, é tudo para o serviço de Jesus no Santíssimo Sacramento. Quer dizer que nós não somos adoradoras somente no genuflexório, naquelas 2 ou 3 horas de adoração diurnas e noturnas, mas a todos os instantes da vida. Então, o laudes de cada hora, que o Padre Marlon tanto conhece e preza, né? A cada hora, a cada 10 minutos antes da hora, toca o sino, né? Nos relembrando da adoração, da intenção, da motivação da nossa vida e chamando a adoradora daquela hora. Então, isso nos relembra o dia inteiro, né? Somos adoradoras. Não simplesmente fazemos algumas horas de adoração, mas nós somos adoradoras. Então, quer dizer, somos adoradoras no genuflexório e ao longo de todo o dia, a vida inteira, em todo instante, em qualquer situação. O nosso Santo Pai Fundador, ele fala que nós devemos, antes de tudo, ser fiel à graça do Espírito Santo. Que nós devemos ter consciência que o mestre primeiro, máximo de toda a oração é o Espírito Santo, né? Ele quem nos conduz na oração. Então, uma alma simples, humilde, né, que deseja sinceramente glorificar a Deus, é claro que o Espírito Santo vai agir, vai conduzir. Mas o nosso Santo Pai nos aconselha a preparar a hora de adoração, ter consciência, eu vou consagrar esse momento à adoração, a estar com Jesus, Ele é Deus, né? Se a gente vai, sei lá, ter uma audiência hoje com o prefeito, eu não vou lá e chegar lá, o que é que eu vim fazer aqui, né? Então, eu vou me preparar, eu sei o que eu vou, qual é o meu objetivo. Então, assim, quando a gente vem ou vai estar com o nosso Senhor, a gente pensar o que vou falar com Ele, como vou adorá-lo, glorificá-lo, tenho algo a pedir, tenho algo a agradecer. E aí o nosso Santo Pai nos aconselha, nos ensina, nos dá como método de adoração o que ele chama de método dos 4 fins do Santo Sacrifício, né? Que é a adoração, ação de graças, reparação e súplica, que é algo tão profundo, que há de mais sublime, porque são os fins do sacrifício de Jesus na cruz, que se perpetuam no altar, e ao mesmo tempo é algo ao alcance de qualquer criança, né? Entender isso, adorar, né? Deus é Deus, eu, pobre criatura, pequeno, dependo dele, então reconheço quem ele é, Deus, Senhor, Criador, tudo que eu posso imaginar de supremo, que não é meu, é dele, né? Então, esse reconhecimento da soberania divina, do amor infinito dele. Depois, a ação de graças, também o reconhecimento de que tudo vem dele. Por amor, ele me criou, por amor, ele me sustenta. E quantas graças a cada instante para mim, minha família e todos, né? Então, agradecer em meu nome, por mim e por todos. Depois, pedir perdão. É muito natural, não é? Mesmo entre nós, humanos, falhamos, pedimos perdão, né? Então, diante de Deus, me reconheço pecadora, preciso da sua misericórdia. Então, pedir perdão por mim e por todos os pecadores. E depois, olhando para Deus
que é Senhor de tudo, que é tão bom, olhando para mim que estou tão limitada, o que devo fazer? Pedir graças. E aí vem a súplica, né? A intercessão. Então, ele nos ensina esse método que é simples, fácil, mas que ele pode se aplicar a tudo. Então, nosso Santo Pai nos ensina, nos aconselha a fazer a adoração conforme o tempo litúrgico, e meditando as virtudes de Nosso Senhor, os seus ensinamentos, os seus exemplos no Evangelho. Então, eu posso pegar por exemplo, agora, Natal, Epifania, então eu posso pegar um desses mistérios e adaptar a esses 4 fins. Como adoraram os magos, né? E assim vai, né? Como eles se sentiram diante daquela criancinha pequenina. Então, posso encaixar os 4 fins em qualquer aspecto da vida de Jesus, em qualquer mistério, em qualquer virtude que ele nos deu exemplo. Então, é um método fácil, simples e abrangente, né? Muitos são os testemunhos de graças pela adoração. Mas a verdade é que quem experimenta o amor de Deus na Eucaristia nunca mais quer sair da presença dele. É o caso de Natália, que adora Jesus desde os tempos de namoro, junto de seu esposo. E agora, já com 2 filhos, eles colhem os frutos de uma fé enraizada na adoração. Já Miriam Lemes, como consagrada, declara publicamente seu amor profundo e fiel à Eucaristia, tornando visível uma vida inteiramente consagrada a Jesus sacramentado. O início da minha conversão deu há mais ou menos 15 anos que eu comecei a vir a frequentar a Missão Sede Santos, né? Comecei a frequentar dia de segunda-feira, o Espaço Vida, né? E eu vi que tinha a adoração. E então eu comecei a fazer adoração. A partir de então, pedi para ter uma escala, né, para participar da escala. E comecei a fazer adoração desde então. Eu sentia que eu precisava ficar mais próxima de Deus, né? E muitas das vezes o barulho de muitas pessoas me incomodava. Então eu queria o silêncio. Eu queria estar mais íntima dele, né? Mais próxima. Tanto é que meu primeiro horário era da meia-noite às 2. Então, eu sentia que ele estava no silêncio. E ficar com ele ali me trazia um sentimento de estar nos braços dele mesmo, sabe? Estar nos braços do meu pai. Como eu sou filha de pais separados, na minha mentalidade, a minha família teria que ser diferente. Então, assim que eu comecei a namorar com o meu atual, né, com meu marido, ele já vinha de uma família com raízes católicas, né? E eu falei para ele que não havia sentido para mim se eu não tivesse uma família na igreja. Não tinha sentido para mim. E aí eu falei para ele, né, que eu fazia adoração, que eu já frequentava aqui a missão há bastante tempo. Falei a respeito do padre para ele, Padre Marlon. E ele abraçou a ideia junto comigo e desde então, desde o namoro, a gente já faz adoração, né? E nós casamos e continuamos na adoração. Então, com ele fazendo adoração comigo já são 12 anos. E os meus filhos são fruto de adoração, né? Desde o primeiro momento que eu pensei em querer ter filhos, desde do positivo até o nascimento deles. Quando eu saio da maternidade, eu não vou para casa, eu já venho direto para casa João Paulo, entro dentro da capela e entrego a vida dos meus filhos para Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Isso foram com os 3.
Então, a nossa família nasceu ali e ela se perpetuou ali. Na minha terceira gestação, eu tive um descolamento de placenta e eu quase perdi a Cecília, né? Ela ficou num grau muito grande de descolamento e a médica pediu para eu ficar durante 15 dias de repouso, né? E era um fluxo intenso de sangue, né? E desses 15 dias que eu fiquei em casa, o Adriano vinha adorar sozinho, porque eu não conseguia vir, né? E eu pedi para ele pedir pela vida dela, né? Porque eu sabia da importância que ela tinha para mim, para Deus, né? Para nossa família. E passado esses 15 dias, eu pude vir até a adoração e pude vir fazer minha escala, né? Vim ver Jesus. E chegou aqui, eu sabia que 2 dias depois eu ia fazer um outro ultrassom e eu conversei com Jesus e falei que eu aceitava o que ele quisesse, né? E que o que fosse da vontade dele, eu estava pronta. E na outra ultrassom que eu fui fazer, tinha se restituído a placenta e com a graça dele, hoje a Cecília vai fazer 2 anos. Então, assim, essa é uma das coisas que já aconteceu aqui, né? Eu acho que tantas coisas já aconteceram que eu não sei o que seria da minha vida sem adoração e sem Jesus Eucarístico. Eu acredito que, como eu já disse, a adoração é uma graça imerecida, né? Nós não merecemos ele ali exposto e nós temos a graça dele estar ali e tá esperando. É uma horinha para adorar o Rei dos Reis e estar ali na frente dele, contemplando, rezando, adorando e agradecendo pela vida, né? Eu costumo chegar ali na frente dele e olhar para ele e falar assim: sei que me destes a tua vida vinda do teu altar, eu te devolvo a minha vida em forma de serviço. Usa a minha vida em forma de serviço para que eu possa te adorar e te bendizer. E que o Senhor sempre cresça e eu diminua. Sempre. Que as pessoas possam te amar e te buscar. E Ele está aqui. Sabe? Venham, entregue a sua vida. Não é fácil. A vida com Jesus ela é uma vida, né? É uma vida difícil, mas é uma vida. Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele é uma vida que ela, por mais que ela seja difícil, ela é uma vida que você consegue olhar lá na frente e falar: Jesus, eu passei por tudo isso, mas o Senhor sempre esteve aqui comigo. O Senhor sempre esteve aqui me ajudando a carregar a minha cruz, né? E é isso. Não existe Natália, não existe Adriana, não existe as minhas 3 crianças sem Jesus.
Daniela e Jesus desde quando nasceu, de uma família católica, catequistas, coordenadores de pastorais, mãe, pai, família. Então, sempre dentro da igreja, sempre a serviço, mesmo sem saber o que era o serviço, mesmo em adoração, sem saber o que era adoração. Descobri o meu carisma muito cedo de adoração, de ser adoradora, mas de forma significativa e perpétua, mas agora adulta, no meu retorno para a missão mesmo. Fiquei um tempo só como na pastoral do banco, como falam. Eu já, depois de casada, fiquei um tempo sem servir, sem estar no meio pastoral. Mas no meu chamado, eu fui chamada novamente dentro da adoração, dentro do carisma da adoração. Então, a Daniela sempre esteve ali. E quando não esteve, sentiu muita falta. E aí, o adorar, a Daniela com Jesus, a Daniela adorando, é a Daniela completa. É a Daniela inteira. A Missão Cid Santos eu sempre conheci, né, pelos movimentos, sempre muito famosa nas paróquias, né? Mas eu não frequentava de forma assídua, missa, raramente, e também não conhecia a adoração perpétua. Eu vim conhecer através de um amigo músico que postou no status do WhatsApp dele que estavam precisando de adoradores. Então eu senti curiosidade por aquele status que ele postou, conversei com ele, ele me passou o número da coordenadora e aí ela já me ofereceu um horário, se eu podia vir ser voluntária em um horário. Então eu vim nesse horário, que era da madrugada. Eu vim, inclusive vim com um amigo, não o mesmo, mas vim com um outro amigo que já era adorador aqui. Fiz a adoração da madrugada, me apaixonei. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido na vida. E foi um momento de intimidade que eu não imaginava que era possível. E desde então, a Márcia foi sempre precisando e eu fui me voluntariando para as madrugadas, para substituir, até que surgiu a vaga das 2 às 4 da madrugada para o adorador perpétuo e eu assumi. Então eu vim, comecei a adorar em 2024, e sempre na madrugada. De começo vim sozinha, né? Esse outro amigo adorador já não é mais. Na sequência que eu comecei, ele parou. E eu permaneci. Neste período, eu já estava de volta às pastorais, eu já estava na minha paróquia hoje, Espírito Santo, trabalhando com a juventude. Então eu, adorando, participando das adorações na madrugada, comecei a contar para os jovens, a convidar alguns para vir comigo, para participar desse momento. E foi assim que veio um, aí que contou para o outro, e os testemunhos daquilo que a gente foi vivendo dentro da capela da adoração, de toda a experiência que a gente foi vivendo ali dentro juntos, isso foi multiplicando dentro do grupo de jovens, né? O grupo Interligados em Cristo, um grupo pequeno ainda, em 2024 era menor, então foi boca a boca. Eles foram falando um para o outro e aí eu comecei a vir todas as madrugadas com jovens. Desde então não vir mais sozinha, foram 2 meses sozinha só, depois não vir mais sozinha, sempre tinha algum jovem comigo, 1, 2, 3, raro passar de 3, e assim nós vivemos durante 1 ano adorando o Senhor perpetuamente na madrugada. Eu saía da minha casa, 1h30 da madrugada, ia na casa desses jovens, colocava eles dentro do carro e vinha para adoração. E aí em 2025, o Senhor moveu muito no nosso coração. Nós começamos a clamar muito mais, principalmente pela juventude, pela nossa paróquia, principalmente, que estava numa transição. Então, nós começamos a
a clamar mesmo, a fazer um momento de adoração e clamor. E aí o Senhor foi nos ouvindo e dessa forma o grupo foi crescendo, muitas novas experiências o Senhor foi permitindo na nossa paróquia e isso teve reflexo na adoração também. O grupo crescendo, a nossa paróquia mudando, tendo essa transição positiva, teve um reflexo positivo no grupo de jovens também. E esse boca a boca da propaganda, né, da adoração continuou. E mais jovens me mandavam mensagem: Dani, eu quero saber da adoração, eu posso ir também? Dani, a minha mãe quer ir junto. Dani, como é que é? Posso ir com você? E assim foi indo. Eu saía 1h30 da madrugada da minha casa e ia nos portões desses jovens buscá-los. Os que eram menores, né? Os pais sempre sabendo, com toda a responsabilidade e cuidado, mas felizes pelos filhos virem. Alguns pais acompanharam muitas vezes os seus filhos na adoração. E esse processo tem crescido cada vez mais. Hoje nós somos em uma média de 10, 12, já chegamos a 14 jovens aqui na madrugada adorando. E continua da mesma forma. Eu saio 1h30 da manhã da minha casa e vou pegando jovens e o carro vai aumentando, o carro vai virando uma van e a gente chega aqui e a gente adora, a gente louva o Senhor. E muitas, muitas, muitas graças a gente tem colhido aqui na adoração. Tem sido momentos assim em que o Espírito Santo tem nos tocado demais, movido demais nas nossas vidas e a ponto de mover tanto no coração desses jovens que as famílias estão sendo tocadas, que as famílias estão sendo movidas, estão vindo para a adoração também. Nós temos visto pais que estavam distantes da igreja e por curiosidade da adoração, do que o filho participou e do que o filho chegou em casa empolgado e contando e compartilhando, testemunhando o que ele viveu, né, na adoração com os pais, então dos pais desejarem vir participar. E aí muda tudo, né? Muda tudo no grupo, muda tudo na adoração, porque a adoração vira um grande cenáculo, né? Enfim, é maravilhoso tudo que a gente tem vivido aqui na adoração. Eu tenho certeza que todo esse plano já estava no coração do Senhor para mover não só o grupo Interligados, que hoje faz diferença na nossa paróquia, mas principalmente as famílias. Principalmente para mover dentro das famílias, fortalecer e fazer desses jovens a presença real de Jesus. Tem sido surreal. Eu vivi 12 anos sem receber Jesus Eucarístico, porque eu estava num casamento no que o meu marido era segunda união. E ele tinha bloqueios emocionais no quais ele não conseguia buscar a nulidade. E quando eu comecei a adorar, era o que eu mais pedia para o Senhor. Era o que eu mais pedia. E os jovens que vinham comigo já sabiam que sempre esse era o mesmo pedido e adoravam comigo. E clamavam comigo sobre isso. E foi 1 ano. Depois que eu comecei a adorar, foi 1 ano. Tudo foi restaurado, tudo foi refeito. Ele foi atrás da nulidade. E hoje eu sou uma adoradora que voltei a receber Jesus Eucarístico por um milagre que eu consegui na adoração, porque nós casamos, ele conseguiu a nulidade, nós casamos, enfim. Então eu comecei uma adoradora, comungando espiritualmente, e hoje eu sou uma adoradora que pode receber Jesus Eucarístico também. Então é um dos testemunhos maravilhosos que eu recebi. E como coordenadora de jovens, eu sempre deixava isso muito claro para eles. Não é porque eu não comungo que vocês não vão comungar. A minha realidade hoje é essa e essa. A de vocês, não. Então, sempre existe esse incentivo e de uma forma muito clara, de uma forma muito verdadeira. E aí, quando tudo foi transformado, eles participaram comigo disso ativamente e não tem preço, não tem preço. Era muita gratidão, porque eu falava, Senhor, eu não posso te receber, mas mesmo assim o Senhor me quer aqui.
porque tudo é permissão do Senhor, e eu sempre tive essa convicção na minha vida. E de que se eu estava aqui era porque Ele tinha me escolhido para estar aqui. Então, se eu era a escolha dele, eu só podia agradecê-lo, que eu sabia que Ele estava me alimentando por graças maiores. Por mais que, quando eu comecei aqui, a visão de voltar a recebê-lo eucaristicamente estivesse distante, eu tinha a certeza de que por algum propósito Ele me queria ali. Então, eu sempre fui muito grata por Ele me escolher, sempre. E claro que a gente pensa, né? Nossa Senhora, eu não sou digna disso, eu não confesso, há 12 anos eu tenho pecados mortais, e o Senhor está me querendo aqui para que eu seja a tua companhia na madrugada. Né? A minha alma está suja, se o Senhor me virar do avesso, eu estou imunda, porque... Mas é tanto amor ali dentro, é tanto amor ali dentro que nunca deixei de vir, não teve uma madrugada saudável, né? Claro que existe, nós temos filhos, né? Às vezes acontece, a gente precisa trocar, mas nunca deixei de vir por isso, por não recebo Jesus Eucarístico, então não sou digna, não, nunca deixei. Adorar Jesus é ganhar uma vida nova, é alimentar e suprir buracos dentro de nós. Se existe depressão, se existe ansiedade, se existe medo, seja lá o que for que existe dentro de você, estar diante de Jesus, adorá-lo, é conquistar uma nova vida. É ser lavado mesmo pela presença dele. E o que nós temos sentido, e o Senhor tem nos colocado em palavras durante a adoração, é ser verdadeiramente amado, verdadeiramente amada por completo, de uma forma muito completa. O Senhor tem falado muito conosco nessas últimas adorações. Eu os amo e os amo da forma que vocês estão. Eu os amo da forma que vocês vieram. Eu os amo. É o amor. É pelo amor e pela vida nova que o Senhor nos traz, nos dá diante dele. Ser adoradora é isso. Vou deixar aqui para vocês como testemunho de que de todas as experiências, né, que eu já tive dentro da obra da Adoração Perpétua, bem no comecinho da obra, eu assumi as quintas-feiras à noite. Eu gostava de rezar Passio Domini. Então, eu e mais um grupo de pessoas passávamos a madrugada toda na igreja e rezávamos pelos sacerdotes. Acho que esses foram os momentos mais fortes que eu vivi durante todo esse tempo da obra Adoração Perpétua. Depois, é claro, né, vai passando o tempo, a gente vai discernindo que não era saudável passar uma noite toda em adoração. Então, começou a ser distribuídos assim em menos horários para as pessoas, não é? Hoje eu tenho os momentos assim em que eu faço adoração comunitária, com alegria participo das 1000 Ave Marias. Tem um dia especial que eu participo das 1000 Ave Marias nos sábados. E tem também o meu momento que eu gosto muito de estar, eu, Jesus e eu, só eu e ele, né? Então é um momento em que a casa está fechada, e mesmo com a casa fechada, a obra não para, a adoração continua nos finais de semana. Eu tenho um momento em que eu estou sozinha, eu e Jesus e eu, e que para mim é um momento de grande graça, né? Esse colóquio com o meu amado. Então, desde muito pequena eu desejava muito consagrar-me a Deus, mas o contato com Jesus Eucarístico, né, quando ia para a Santa Missa, ou ia e vinha para a escola e passava ao lado, na igreja, assim, na portinha lateral, né, e ali a Capela do Santíssimo, sempre estar perto de Jesus era algo diferente de tudo mais, né? Então isso foi me atraindo, e Jesus, por caminhos muito, assim, às vezes que a gente nem consegue entender muito bem, né? Ele foi me conduzindo até me trazer aqui. E aqui já estou há quase 35 anos, né? Então nunca me arrependi em nenhum instante, nunca. É uma vocação realmente belíssima, né? Que nosso Santo Pai dizia que se tivesse 1000 vidas para consagrar ao serviço da Santíssima Eucaristia, ainda seria pouco, né? E realmente é isso mesmo. Vale a pena, né? Vale a pena deixar tudo que a gente poderia pensar em fazer até de bom neste mundo, né? Porque essa vocação substitui a tudo, né?
Não nos falta nada, não só no sentido material, mas no sentido de realização pessoal, vamos dizer assim, planificar a nossa vida, né? Então, vale a pena. Se os jovens, as jovens, soubessem o que é a vocação adoradora, mesmo de verdade, acho que teria que demolir os conventos e construir outros bem maiores, né? Mas eu sei que tem tantas ofertas, né? Mas nunca acredito que uma alma adoradora vá se arrepender, né, de ter abraçado essa vocação. É realmente muito bela. A nossa vida, nós somos religiosas, contemplativas, adoradoras, de clausura. Então, tudo isso se dá lá na capela, né, em si. É claro que tem o atendimento na portaria, tantas pessoas vêm aqui, principalmente por causa do movimento da adoração mesmo, mas também para pedir orações, conselhos, né? Às vezes ali a irmã, né, vem tanto sofrimento hoje, então às vezes procura alguém que escute, né? Então tudo isso é importante, mas a nossa missão mesmo é lá, aos pés de nosso Senhor. Então, cuidando de nosso Senhor, se assim podemos dizer, porque é Ele quem cuida de nós, né? Mas Jesus Eucarístico se fez como vimos uma criancinha no presépio, no Natal, assim está Jesus ali, né? Pequeno, totalmente dependente, no sentido de propagar o seu culto depende de nós, né? Dos cristãos, dos sacerdotes, dos religiosos, e essa é a nossa vocação. Então, acho que a primeira forma de evangelização nossa é estar aos pés de Jesus. Então, manifestar ao mundo essa realeza de nosso Senhor. Ele é exposto solenemente num trono, né, com flores, velas, toda a beleza que for possível, né, a melhor possível, para dizer a todos, olha, Ele está aqui. Como dizia o nosso Santo Pai Fundador, Jesus está aí, portanto, todos a Ele. Né? Então, este grito deve ressoar pela nossa atitude de estar ali aos pés de Jesus, com fé, com amor, com piedade. Claro que não somos perfeitas, mas é o que devemos buscar a cada dia. Então, expor Jesus, abrir as portas da capela, deixar a capela aberta o dia inteiro, acolher e deixar que Jesus acolha. Na verdade, não somos nós quem acolhemos, é Ele, né? Quem acolhe. A evangelização, a catequese, porque é Ele mesmo quem evangeliza. Quantos testemunhos nós ouvimos, né, de pessoas que passam ali na capela, nas mais diversas situações, e são iluminados, transformados por Ele mesmo, né? E eu tenho certeza que se a gente tivesse todo um serviço de evangelização, de catequese, nunca atingiríamos nem uma milésima parte do que nosso Senhor faz ali, exposto no seu trono.